Na medida que nós fazemos, prestem atenção nisso, a soma dos valores numéricos de determinadas palavras, nós podemos observar que existe entre elas ligações e grandes lições. Por exemplo, a palavra amor, em hebraico ahavá, composta por 4 consoantes hebraicas, o aleph, o re, o bet e o re, ela possui a gematria exata igual a 13. Existem 2 tipos de gematria: a gematria exata, valor absoluto, e a gematria katan, que é o valor reduzido. Mas vamos falar por enquanto do valor exato da palavra amor, por exemplo, para nós entendermos algo. Amor, ahavá, ele tem um valor numérico igual a 13. 13 é um bom número. Mas quando eu pego a palavra errad, em hebraico, composta pelo aleph, o het e o dalet, o que eu encontro na gematria dessa palavra? O mesmo valor numérico. Ou seja, a palavra amor, ahavá, ela tem o mesmo valor numérico da palavra errad. Isso seria uma simples coincidência? É claro que não. Nós tiramos do exemplo dessas 2 palavras uma grande lição. O que a luz está querendo nos dizer? A luz está nos dizendo que amar é ser um. Uma congregação, por exemplo, ela possui unidade entre si. Se nós não estivermos unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer, no mesmo propósito, existe uma possibilidade muito grande de nós sucumbirmos. Imagina que cada pessoa, dentro de uma comunidade, vivesse em busca dos seus próprios interesses. Essa comunidade, ela subsistiria? É claro que não. Ela não subsistiria. O relacionamento homem e mulher também é um exemplo clássico disso. A conjunção carnal, a união macho e fêmea, no ato sexual, por exemplo, ela representa unidade de uma certa forma. É o momento em que homem e mulher literalmente passam a ser uma só carne. E é por isso que a Torá diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á uma mulher, e serão os 2 uma só carne. Então, literalmente, marido e mulher precisam compartilhar de unidade. Precisam estar juntos, unidos no mesmo propósito. Dizem que por detrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Ou seja, a lição que nós tiramos da palavra amor, ahavá, que tem gematria igual a 13, e a palavra errad, que também tem gematria igual a 13, é que amar é ser um. Isso é uma grande lição? Claro, isso é uma grande lição para nós. Uma outra grande lição também que nós aprendemos, quando se fala em numerologia, ou gematria, ou gematria, é a palavra Amaleque, por exemplo, também como exemplo. Vamos usar a palavra Amaleque como exemplo. A palavra Amaleque, ela possui um Ain, um Men, um Lamed e um Kof. Quando você faz a gematria absoluta, o resultado é 240. Preste atenção nisso. Mas se eu pego a palavra Safek, que significa dúvida ou incerteza, composta por Samer, Feb e Kof, ela também possui gematria igual a 240. Existe um mandamento na Torá para matar Amaleque, matar os descendentes de Amaleque. Nós precisamos compreender isso num sentido muito mais profundo e muito mais significativo do que a Torá, na realidade, está trazendo para nós a nível de ensinamento. Na realidade, quando eu faço a comparação essas 2 palavras, Amaleque e Safek, eu observo que elas possuem o mesmo valor. Porém, Safek significa dúvida, incerteza. E quando eu penso em Amaleque, nós pensamos no mandamento da Torá em exterminar Amaleque, sim ou não? Que lição a luz está trazendo para nós, nos mostrando a mesma gematria, o mesmo valor numérico entre as 2 palavras? A luz está nos trazendo a lição de que nós precisamos matar, literalmente, a dúvida e a incerteza que existem dentro de nós. Por quê? Porque onde há dúvida, fica difícil um relacionamento pleno com o soberano. Como dizem por aí,
onde há dúvida, o Espírito de Deus não opera. Então, a luz está nos trazendo uma lição, nos mostrando que palavras que possuem a mesma gematria, a mesma numerologia exata, elas, de uma certa forma, no reino espiritual, elas estão interligadas. O nome Amaleque seria um nome negativo. Uma pessoa que ataca alguém pelas costas. Aquilo que um adúltero faz, por exemplo, quando ele está agindo contra o seu cônjuge. Ele ataca o cônjuge pelas costas. Então, é um crime que é praticado com um certo requinte de crueldade. Porque, na pior das hipóteses, nós precisamos lembrar que a vítima geralmente confia nele. Então, é um crime, de fato, praticado com requinte de crueldade. E foi exatamente isso que Amaleque fez com Israel. Amaleque se posicionou contra Israel, atacou Israel pelas costas. Então, esse nome, Amaleque, passou a ser um nome extremamente negativo. Por isso, a ordem da Torá, exterminar Amaleque. Na realidade, esse nome está ligado a uma palavra hebraica, safek, que significa dúvida e incerteza. Tem a mesma numerologia e nos faz refletir que nós precisamos, de fato, matar essa dúvida, exterminar com essa dúvida e com essa incerteza que, muitas das vezes, está dentro de nós. É formada em várias circunstâncias, em várias situações da nossa vida. Vamos agora voltar para Chá, né? Falamos sobre a questão da numerologia ou gemátria judaica, vimos a ligação numérica entre palavras. Essa ligação numérica, os princípios espirituais, nos trazem, na realidade, grandes lições. Ou seja, cada vez que eu opto em buscar tirar uma dúvida e eu uso a numerologia, a gematria, como uma ferramenta adicional, o que eu tenho em mãos? Eu tenho uma grande ferramenta que me possibilita um relacionamento muito mais profundo e muito mais significativo com a luz. E através dessas informações eu aprendo grandes lições, como as quais aprendemos ainda há pouco com o significado de algumas palavras e seus respectivos valores numéricos. Mas enfim, voltando a Paraxá, nós falamos do 8º dia da consagração do tabernáculo. Para entender essa Paraxá, como foi falado anteriormente, eu preciso dar uma recapitulada na Paraxá anterior. E eu vou ver que a Paraxá anterior, de Tzav, ela fala exatamente dos 7 dias de consagração do tabernáculo. Um momento também especial, um momento também muito espiritual. Enquanto essa Paraxá, ela se atém somente a falar sobre o 8º dia. Ou seja, eu estou novamente diante de 2 números importantes. Eu estou diante do número 7, relativo aos 7 dias da consagração do tabernáculo. Eu estou diante do número 8, que é o dia final da consagração do tabernáculo. E aí nós vamos refletir sobre algumas coisas. A semana, ela possui 7 dias. E o número 7, ele alude literalmente, prestem atenção, ao ciclo do mundo natural. O número 7, de uma certa forma, ele faz uma alusão a um ciclo do mundo natural, das coisas naturais. Porém, existem 2 palavras-chave para a gente entender isso também de uma forma mais profunda e mais significativa. Existem 2 palavras-chave que me fazem refletir muito sobre o número 7. Sobre esses 7 dias de consagração do tabernáculo. Estariam diretamente ligados? Vamos refletir sobre isso agora. A palavra Mashiach e a palavra Nahash. Ambas possuem a gematria igual a 7. Seria uma simples coincidência? É claro que não. Nós sabemos que Mashiach e a serpente estão diretamente ligados. Ou seja, as 2 palavras Mashiach e serpente, Nahash, elas estão diretamente ligadas. Já falamos sobre isso aqui anteriormente. Um momento muito importante onde o povo havia pecado contra o Eterno, o que o Eterno determina que fosse confeccionado. Uma Nahash, uma serpente feita toda de bronze. Essa serpente ela é colocada numa haste, o povo é convocado a olhar para a serpente, e as pessoas, quando olhavam para a serpente, elas ficavam curadas, sim ou não?
Isso traz algum embasamento para algumas doutrinas de que a idolatria seria uma prática lícita. O Eterno determinou que esse objeto fosse confeccionado, as pessoas se colocavam no objeto e eram curados. Não havia redenção. Então, naquele momento, o Eterno reúne o povo e o Eterno manda confeccionar um objeto que, de certa forma, iria trazer redenção para as pessoas naquele momento. Como? Vamos refletir um pouco. Aquela serpente era feita de um material chamado bronze. E ela era colocada num poste, numa altura considerável, e as pessoas eram reunidas em frente àquele objeto. Quando as pessoas olhavam para o bronze, em meio ao deserto, para aquele objeto de bronze, melhor dizendo, em meio a um deserto escaldante, com o sol brilhando muito forte, o que aquele objeto refletia para elas? Luz. Então, aquele objeto colocado numa haste, ele não era literalmente observado. O que as pessoas observavam era a luz que ia. As pessoas observavam simplesmente a luz que aquele objeto refletia e através daquela luz elas eram curadas. Ou seja, não havia mérito nenhum no objeto, havia um mérito na luz. Nós vamos observar que depois, um pouco mais à frente, é determinado a destruição desse objeto. Se não me engano, está em 1ª ou em 2ª Reis, o objeto fosse literalmente destruído, sim ou não? Então, aqui nós estamos vendo claramente que existe uma ligação muito forte entre a palavra Mashiach. Mashiach, quando se fala de Mashiach, se fala de Redentor, literalmente. Mas quando se fala de serpente, nós estamos falando de algo que viabilizou essa redenção. Se não fosse a serpente, nós não estaríamos aqui agora. A serpente ela exerce um papel também muito importante. É aquilo que a sua avó disse para você no passado. Meu filho, calma que isso aí é um mal necessário. O Eterno tem o controle de todas as coisas. Lembra disso? Lembra disso? Existe um desenho de uma sefirot, onde você vai encontrar uma serpente enroscada nela. Quem está nos mostrando que através do caminho da serpente existe a possibilidade de eu me reconectar à luz. O caminho da serpente, na realidade, é um caminho de volta para Deus. Embora a serpente seja um símbolo negativo, mas ela está diretamente ligada a Mashiach, porque o Eterno ele tem um controle pleno do bem e do mal. Compreenderam? Então, quando aquelas pessoas olhavam para aquele objeto, o que elas viam? Elas viam a luz divina. E elas eram curadas. Essa é a função de Mashiach. Mashiach, como está escrito, ele é exatamente a glória refletida do Eterno. Mashiach reflete a luz divina. Então, aquela serpente, naquele momento, ela simbolizava Mashiach. Certa vez, Rabi Yeshua disse: importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também seja levantado. Ora, Yeshua estava se comparando a uma serpente. Para algumas pessoas fica um pouco confuso isso. Mas literalmente, o Mashiach estava se comparando a uma serpente, a Nahash. Essas duas palavras estão interligadas. Hashem, o Todo-Poderoso, o Soberano, ele tem o controle do bem e do mal. E de uma certa forma, a astúcia da serpente no Éden, ela também trouxe benefícios para nós. Senão nós não precisaríamos estar aqui nesse mundo agora, refazendo esse caminho de volta a Deus. Ou seja, essa techuvá em direção ao Eterno, ela é necessária, ela é importante, mas eu tenho que compreender como funcionam esses caminhos. Vocês já observaram que as sefirotes, elas têm muitos caminhos por onde nós andamos. Esse caminho também é conhecido como o caminho da serpente. E a partir do momento que eu me proponho a compreender essas coisas, eu passo a ter uma vida espiritual muito mais significativa e de muito mais conexão com a luz divina. Porque eu passo a compreender princípios que outrora estavam ocultos para mim, porém agora foram plenamente revelados para aqueles que amam a Deus.
Mas isso só é possível, eu só posso ter acesso a essas informações e a esse nível de revelação quando eu faço uma imersão para dentro de mim mesmo e eu confronto, não o anjo da morte, mas eu confronto um Deus perigosíssimo, como nós temos falado, que é criado no interior das almas. Um Deus que nós conhecemos como ego. Precisa ser abatido constantemente. Daí a necessidade dessas imersões frequentes. Na medida que eu faço uma imersão para dentro de mim, eu acabo sempre me confrontando e no final eu descubro que na realidade o defeito não está nas pessoas que convivem comigo. Os maiores defeitos estão em mim. Eu preciso mudar. Porém, o número 8, nós falamos que o número 7, ele representa aquilo que é natural. Aquilo que nós somos capazes de compreender com a ótica humana. Através de uma simples revelação temos o acesso. Por isso citamos os dois exemplos e Nahash, que ligam diretamente esses dois números. Enquanto o número 8, ele tem uma outra representatividade. O número 8, ele representa aquilo que está além do mundo físico e acima da nossa compreensão. Ou seja, está acima da nossa capacidade. Eu dependo de Rohima para acessar. O número 8, ele já me dá essa ideia. É algo mais complexo, é algo mais direcionado ao sobrenatural. Eu preciso que algo sobrenatural aconteça. Esse algo sobrenatural é a revelação divina. Mas a revelação divina, ela vem acompanhada de entrega, ela vem acompanhada de conexão, mas ela também vem acompanhada de um sentimento muito nobre que às vezes nós esquecemos dele. Um sentimento de humildade. Rabi Yeshua foi muito catedrático em relação a isso. Ele disse que Deus, o soberano, abate o soberbo, o intelectual, aquele que se julga muito espiritual, e exalta quem? O humilde. Esse sentimento tão nobre que está dentro de nós, a humildade. Esse sentimento, ele nos reconecta completamente à luz. E falando novamente sobre gematria, nós falamos sobre a gematria que tem o valor absoluto, mas existe uma outra gematria também, chamada gematria Catan, que é a gematria reduzida. Por exemplo, quando eu uso a gematria, quando eu uso essa espécie de numerologia, e eu vou investigar, eu vou examinar a palavra Torá, nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, eu encontro um valor numérico através da gematria Catan, e esse valor numérico é igual a quanto? É igual a 8. Ou seja, a palavra Torá, ela também tem uma gematria Catan, uma gematria reduzida igual a 8. Isso seria uma simples coincidência? É claro que não. Quando é sagrado, o nome sagrado, eu vou observar também que através da gematria eu encontro o mesmo valor numérico, que é igual a 8. Seria mais uma coincidência? É lógico que não. Quando nós falamos sobre o nome Yeshua e fazemos a gematria deste nome, nós encontramos um valor numérico também igual a 8. Ou seja, nós não estamos falando de simples palavras. Também não estamos falando de senhas espirituais somente. Nós estamos falando somente de significados. Nós estamos falando de palavras-chave com as quais nós precisamos lidar todos os dias, porque eu preciso estudar a Torá Sagrada todo dia para aumentar o meu nível de compreensão, de conexão, de relacionamento com a luz, de modo que eu tenha acesso à revelação divina. Quando eu estudo a Torá, eu preciso de equilíbrio entre Rohima e Binah. Baruch Hashem. Enfim, o 8º dia da consagração do tabernáculo, ele é marcado pela descida da divina presença, a Shekhinah. Vamos entender isso para nós finalizarmos. Lembrando que a partir desse momento, a cada acampamento, a Shekhinah, ela se torna um fato no meio do povo. Porém, o que precisamos compreender para nós finalizarmos é que o objetivo da divindade, a ideia, não era Deus morando no tabernáculo. No Mishkan, Deus não habita em construções feitas por mãos de homens, como está escrito. Os céus, tudo que a tua mente humana possa conceber como céus, é simplesmente um trono para mim.
e a terra não passa de estrado para os meus pés. Por isso diz, que casa vocês ponderão? A ideia da edificação do Mishkan era a cada acampamento, a Shekhinah descendo, o Eterno se manifestando no meio do povo e sendo de fato estabelecido um verdadeiro santuário no mais profundo do ser das pessoas. Um verdadeiro santuário era estabelecido no interior das almas que estavam com o coração completamente voltado para o Eterno, no sentido de cumprir mitzvot. Baruch Hashem, este foi, melhor dizendo, o comentário da Parashá de hoje.